Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. O peso dessa frase, que reverbera nos séculos por meio da tradição judaico-cristã, tem uma influência profunda na sociedade brasileira, e não é à toa essa noção intuitiva de que na respiração está a base da vida. Sem ela você morre, obviamente. E essa compreensão se relaciona com o conceito de pessoa da teoria natalista, que é a teoria adotada pelo atual Código Civil e se baseia na ideia de que a personalidade de alguém surge no nascimento com vida. Mas por que a gente precisa de uma teoria do que é uma pessoa? Vamos à leitura do Código Civil de 2002 para entender isso. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse é o conceito de pessoa que está disposto no 1º artigo do Código Civil de 2002. Só que ele não conceitua nada, né? Quer dizer, ele não descreve as características definidoras do que é uma pessoa. Situação parecida com a subjetividade jurídica, mas à frente vamos descobrir o quão problemático isso é. Nós precisamos recorrer à doutrina para compreender o que é uma pessoa no direito. A Maria Helena Diniz, que é uma jurista que eu gosto de estudar os livros dela, no seu curso de Direito Civil, ela elenca as características dos direitos da personalidade. E agora eu a citando. Os direitos da personalidade são absolutos, intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis. É quase uma descrição da condição de pessoa, né? Você não escolhe deixar de ser, não transmite essa condição para outro ser, é um direito adquirido absoluto. Esse é o esboço do que é o direito da personalidade, reconhecido pelo ordenamento jurídico. Agora, para entendermos o que é a pessoa, precisamos continuar na leitura da lei, só que o artigo 2º do Código Civil está dividido em duas partes. Vamos ler a primeira parte. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. É precisamente aqui que está a adoção da teoria natalista, e a expressão nascimento com vida significa especificamente se o bebê que saiu do ventre respirou, ou seja, a personalidade ocorre no exato momento em que o recém-nascido empreende a sua primeira respiração. Por isso que existe a docimazia do Cláudio Galeno, que foi um médico greco-romano lá do 1º século, que nas suas pesquisas de necropsia deu a ideia de que o pulmão flutua sobre a água. Isso deu origem a essa tão conhecida nos cursos de Direito e Medicina, docimazia hidrostática pulmonar de Galeno, que serve para aferir se o bebê que saiu do ventre e morreu, chamado natimorto, chegou a respirar ou morreu anteriormente ao parto. É uma prova que consiste em pegar o corpo do natimorto, abrir e tirar o sistema cardiorrespiratório e colocar num recipiente com água e deixar só o pulmão, que é cortado e espremido. E se nesse processo saírem bolhas de ar, significa que o bebê respirou, logo adquiriu personalidade, cidadania, vai ter certidão de nascimento e de óbito. Tem outras docimazias como a gastrointestinal de Breslau, a visual de Boichy, a microscópica de Baltazar, enfim, várias outras, tudo para ver se o bebê respirou e adquiriu direitos. Isso reverbera no direito penal, para ver se ocorreu um aborto na forma tentada ou um infanticídio, no civil, nas sucessões e assim por diante. Aqui nos aproximamos de um conceito mais robusto. Pessoa é alguém ou algo que tem direitos e deveres. E por que eu digo algo? Porque temos dois tipos de pessoa na lei atual. Temos o ser humano, que é a pessoa natural, e as diversas instituições que vão desde estados soberanos, empresas, até associações, que são chamadas de pessoas jurídicas. E essas diversas instituições, por uma questão prática, precisam ter direitos e deveres. Por isso, elas são chamadas de pessoas também. E existem várias teorias que explicam o que é uma pessoa jurídica. Tem a da personalidade técnica, a da realidade social, a da realidade objetiva e por aí vai. E aqui eu abro um parêntese porque
temos a teoria da ficção, do Savigny, que as enxerga como criações artificiais da lei. E eu sou adepto dessa corrente por conta da minha perspectiva fisicalista, que busca distinguir o que é do mundo das ideias e o que é concretamente objetivo. E é por isso que eu propus na minha tese que a expressão correta para essas instituições deveria ser personagem jurídico. Na minha perspectiva, pessoa é só o ser humano e pronto. Interessante que a origem da palavra pessoa vem do latim persona, que significa máscara. Lá no teatro da Roma Antiga, os atores usavam essas personas que tinham um formato que dava eco às suas vozes. Por isso que a palavra latina personare significa ecoar, fazer ressoar. Com o tempo, persona passou a representar o papel que cada ator representava, e posteriormente isso foi transportado para o meio jurídico, em que a pessoa passou a ser alguém, passou a ser o próprio sujeito que atua em uma relação jurídica. Ou seja, o ser humano vivo atuando socialmente é o indicador dessa condição. E o critério historicamente consolidado para a atribuição de direitos é a própria vida humana. Mas não existe vida humana antes do nascimento? Vamos retomar a leitura do artigo 2º do Código Civil, agora na sua integralidade. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. O ente humano que está se formando no útero é chamado de nascituro, o ser concebido, mas ainda não gerado. O critério da vida humana para a atribuição da personalidade não se aplica a ele. Daí surge a segunda corrente dos direitos da personalidade, que é a teoria concepcionista, segundo a qual o nascituro tem personalidade jurídica e ela surge no momento de sua concepção. Não é curioso que, em um único artigo, temos a base para duas teorias antagônicas sobre a mesma matéria? Esse é o tipo de lei que o Brasil produz, em que a antinomia não está somente em leis contraditórias, mas na leitura de um único artigo da mesma lei, uma das principais leis do país. E isso tem consequências. No próximo vídeo eu vou elucidar sobre a teoria concepcionista e quais as suas implicações. Por hora, eu agradeço a atenção. Complemente o seu estudo com o meu e-book. O link está logo abaixo. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Até mais!